Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje no nosso aulão aqui do Esquadrão. Meu nome é Lucas Oliveira, eu vou ser o professor de vocês nesse nosso encontro e nós vamos explorar aqui algumas das disposições do regimento interno e também do código de ética rumo à nossa aprovação no dia 30, nossa prova, tá? E aí eu espero que a gente colha bons frutos, vocês tenham excelentes notícias para compartilhar conosco. Então vamos começar de forma bastante objetiva aqui, valorizando o nosso tempo com o nosso primeiro elemento, o nosso primeiro slide, né? Começamos aqui com a composição da justiça do trabalho. Vou pegar meu marca-texto para lembrar aqui sobre qual composição nós estamos falando, né? Composição de quem? Se a questão pedir composição da Justiça do Trabalho, nós deveremos pensar o Tribunal Regional do Trabalho, os desembargadores e também os juízes do trabalho. De brinde, nosso slide relembra aqui para a gente a sede do tribunal, que é em Campinas. Então, nós temos aqui essas indicações para começar o nosso encontro. Em seguida, nós temos sobre a questão das varas do trabalho e sua administração. Então, inicialmente, a sede e a jurisdição das varas são definidas aqui por lei. Existe, então, uma reserva de legalidade. A subordinação administrativa das varas se dá ao TRT 15, e também existe a possibilidade de alteração. É possível modificar as jurisdições das varas e também fazer a transferência dos municípios sem que haja edição de uma nova lei. Isso aqui faz parte da autonomia administrativa do tribunal, faz parte da forma dele se organizar e existe o reconhecimento dessa possibilidade pela própria lei. Então não é algo assim de há uma usurpação de competência. Não, é permitido. Coloquei aqui para vocês o fundamento, artigo 28 da 10.770 de 2003, conforme disposição do próprio regimento. Então, o que isso implica? O que você precisa ter clareza caso precise responder a respeito desse assunto no momento da prova? A criação das varas e a delimitação delas, né, a atribuição delas se dá por meio de lei. Só que depois esse requisito de legalidade, essa reserva de legalidade, não é exigida, é possível que o tribunal se organize da forma como entender melhor, né, para justamente não ficar engessado aqui, depender de atividade de outro poder, de atuação do poder legislativo em relação ao dia a dia, as questões ali mais estruturantes do desempenho do próprio tribunal. Perfeito? Simples, objetivo, a ideia aqui é tentar colocar esses tópicos para a gente conseguir abordar os conteúdos que você vai ter acesso caso faça a leitura do regimento interno, inclusive é algo que a gente incentiva, leia o regimento interno, é a forma convencional aqui de estudar, mas não perca de vista esse material também, que ele tende a ser um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico, né? Você vai lendo o regimento, ele meio solavancos, assim, é meio quadrado, como se estivesse andando num carro de rodas quadradas, porque ele não é uma leitura fluida, dinâmica, como um texto regularmente é, e aqui a ideia é tentar fazer algo que compense um pouquinho, né, nessa revisão, mas vai lá para o regimento interno, faça uma leitura detida, destaque os elementos, as exceções, as ressalvas, os poréns, que é onde a banca gosta de trabalhar, especialmente em relação à competência dos órgãos, e aí depois vem aqui novamente para o nosso material, né, para sintetizar isso, a hora que você precisar recordar os tópicos que nós destacamos hoje. Não vamos dar conta do regimento todo, de todos os itens que o edital previu, mas a gente vai conversar sobre boa parte deles e tentar propor, né, uma abordagem aqui que te favoreça e consiga te potencializar aí para excelentes resultados, ok? Vamos continuar mais um pouquinho agora. No próximo slide, o que nós temos é algo bem importante. Vou falar até um pouquinho mais devagar, né, para dar tempo da gente ir assimilando e também para não me enrolar nos meus exemplos aqui. Vamos lá. A gente vai falar sobre as maiorias, que são os requisitos necessários para as deliberações dos órgãos do tribunal. Então, nós temos 3 maiorias importantes aqui: a qualificada, a absoluta e a simples. Tá? Se você já estudou, por exemplo, a matéria de processo legislativo lá na Constituição,
Você vai estar relativamente familiarizado com esses itens aqui, não vai ter muita novidade. Mas se você não estudou, vale a pena a gente falar de forma um pouquinho mais detida a respeito disso. Pois bem, começamos então aqui com a maioria qualificada. A maioria qualificada é a maior das maiorias. Vamos colocar aqui uma escala do lado, só para você se recordar, a maior das maiorias, e aí me perdoem as redundâncias, né? Mas para ficar bem claro, a maior das maiorias é a qualificada e a menor das maiorias é a maioria simples. Então nós temos na maioria qualificada, que pelo nome já parece assim, essa é uma maioria de grife, né? Uma maioria selecionada, um negócio mais destacado, uma maioria com pedigree, não é qualquer maioria, não. Então, a maioria qualificada aqui, ela demanda 2/3 dos integrantes do órgão votando favoravelmente a uma matéria para que ela seja aprovada. Então, vamos supor que a gente esteja pensando aqui o pleno, né? E aí tenha lá uma disposição regimental que determine que uma matéria precisa de maioria qualificada do pleno para que seja assim deliberada. Perfeito. Então, esse é o contexto. O Tribunal do Pleno, hoje, por disposição do regimento interno, mesmo que tenha uma legislação, né, que ampliou aqui o número de desembargadores, a referência do regimento interno é de 55 desembargadores. Salvo engano, a gente vai ver na sequência aqui, no próximo slide, se não no outro, já aparece esse número para a gente. 55 desembargadores. Então, a princípio, nós pegaríamos o número de 55, dividiríamos por 3 e multiplicaríamos por 2, encontraríamos ali a numeração adequada, nossa continha aqui que serve para a gente ter como parâmetro. Então, pegando aqui, ó, divide por 3, multiplica por 2, nós temos o número de 36,6. É claro que eu estou colando aqui, né? Estou com a calculadora para a gente conseguir ter apoio nessa numeração, mas só para você poder ter a referência aqui e a gente conseguir se comunicar bem, tá? A parte do 36,6, então a gente vai arredondar para o próximo número superior, você precisaria de 37 votos, considerando ali a presença de todo mundo. Então, dos 55 votos, nós precisaríamos de 37 para deliberar. Lucas, mas veja só, houve ali a faltaram no dia 5 desembargadores. Faltaram por quê? Sei lá, compromissos pessoais, né? Alguma coisa do gênero assim, não informaram nada antes e apresentaram justificativa, vão apresentar posteriormente ali na forma do regimento também. Tá bom, então baixou de 55 para 50. Agora eu vou fazer esses 2/3 em relação aos 55 que vieram ou aos 55 dos votos possíveis. A disposição regimental pode até variar, mas se ela não disser nada, nós vamos presumir que seja em relação à totalidade dos integrantes do órgão, tá? Então, nesse caso aqui, a presunção, a regra geral, é que esses 2/3 continuem incidindo em relação aos 55, que é o total dos integrantes ali do pleno. Perfeito? Quando que você vai considerar uma redução? Na ressalva que aparece aqui no nosso próprio esqueminha. Então, olha, ó, deduzidos os cargos vagos. Os cargos vagos são aqueles que não estão ocupados, né? Por exemplo, houve a aposentadoria de um desembargador, de uma desembargadora, e aí, em vez de 55, agora nós temos 54. Vamos supor que houve uma aposentadoria em massa, uma temporada de aposentadorias, e aí, em vez de 55, nós temos 45 desembargadores. Agora sim, em virtude de disposição regimental, esses 2/3 incidirão em relação aos 45 e não mais em relação aos 55, então eu considero somente aqueles cargos que estão efetivamente ocupados, descarto aqueles cargos que estão vagos para fins de cômputo dessa maioria. Então, maioria qualificada, a primeira informação que você tem que lembrar, 2/3, que ela é maior que a maioria absoluta. Isso é o básico. Com isso, você já vai sobreviver a boa parte do nível de exigência aqui das questões da FCC. É sério, isso aqui já ajuda um bom tanto, né? Mesmo sendo bastante simples. Aí, se você precisar compreender melhor, é sempre importante se ater a essa referência. Os 2/3, via de regra, então, em relação à totalidade dos integrantes, e se descarta somente os cargos vagos, os faltantes, por exemplo, não afetam para o cômputo dos 2/3. Beleza?
Essa é a primeira das nossas maiorias. A segunda das maiorias se chama maioria absoluta. E aí só tem que tomar um pouquinho de cuidado, saber que a qualificada tem mais gente envolvida do que a maioria absoluta. Ela se chama absoluta porque ela não vai mudar de acordo com a presença dos integrantes do órgão colegiado. Então eu vou manter os meus exemplos sempre ali em relação ao pleno, já que a gente utilizou ele de referência na primeira das maiorias. Se a gente tem 55 desembargadores, a princípio a gente vai pegar a maioria absoluta desses desembargadores. Então, 27,5 dá metade, a gente vai arredondar para o próximo número inteiro e vai encontrar necessariamente aqui um número de 28 votos favoráveis para que uma matéria que tenha como exigência a deliberação por maioria absoluta seja aprovada. Como, por exemplo, a alteração do regimento interno. O regimento exige, para que ele seja alterado, que haja deliberação por maioria absoluta aqui dos membros do pleno. E nesse caso, o que nós vamos encontrar, então, 27,5, arredondando para o próximo número inteiro, chegamos a 28. Ah, Lucas, no dia da deliberação ali sobre a alteração do regimento, faltaram 5, e aí só apareceram 50, compareceram 50 desembargadores na sessão. E aí, altera, eu vou reduzir isso, eu vou pegar ali o número de 26, que seria o próximo número inteiro superior à metade dos votos, 25 no caso. A resposta para isso é não. A absoluta, ela vai continuar exigindo que haja 28 votos. Então, olha, podia ter 55 e no dia faltaram 10 desembargadores. 10 desembargadores agora reduziu, então, os presentes para 45. E aí, se reduziu para 45, a gente vai exigir agora que haja apenas 23 votos? De novo, a resposta é não. A gente vai permanecer exigindo ali 28 votos para deliberação. Então, por isso, a absoluta ela não vai sofrer alterações em virtude da frequência, da presença aqui daqueles que integram o órgão colegiado. E a última das maiorias é a maioria simples. Essa é a referência que o regimento interno faz, e aí doutrinariamente pode aparecer ali simples ou relativa. Eu gosto de falar que a simples pode ser chamada de relativa, ainda que a nomenclatura seja simples no regimento, porque contrasta com a ideia de maioria absoluta, né? O absoluto é aquilo que não muda e a relativa é aquilo que pode sofrer a alteração, tá? Então, nesse caso, se a gente estiver ainda pensando o pleno e compareceram 50 em vez de 55, nós vamos ter ali a necessidade de apenas 26 votos e não mais de 28. Se compareceram 45 em vez de 55, teremos a necessidade de apenas 23 votos, porque a minha referência de maioria se dá quanto aos presentes e não em relação à totalidade daqueles que integram o órgão. Perfeito? Mais uma ressalva só para a gente sacramentar aqui a diferença dessas maiorias. Quando a gente pensa a maioria absoluta, da mesma forma que a gente deduz aqui para a maioria qualificada os cargos vagos, nós também iremos abater os cargos vagos, aqueles que não têm um ocupante específico, né? E também as hipóteses de afastamentos legais. Então, se houver aqui uma situação onde ocorra afastamento legal, é também abatido desse cômputo. Daí a ideia de maioria absoluta vai diminuir os cargos vagos, os afastamentos legais, e aí o que sobrou é a referência para a constituição da maioria absoluta, né? Mesmo que oscile em relação à frequência, que haja falta de algum dos integrantes ou de alguns dos integrantes do órgão, a minha maioria absoluta permanece aqui fiel àquilo que sobra em relação ao abatimento dos cargos vagos e dos afastamentos legais. Dito isso, nós temos ali uma última ressalva para arrematar essa parte das maiorias, que diz respeito à regra especial. Se o resultado for fracionado, arredonda-se para o próximo número inteiro. Pessoal, no material está assim, ó, metade mais 1, tá? Essa metade mais 1, por que está aqui isso? Porque é mais fácil comunicar. Então, maioria, metade mais 1. Isso aqui meio que está na mente, né? Fácil de se comunicar. O problema é que quando a gente vai para a literalidade dessa definição, e um dos autores que chama atenção para isso é o José Afonso da Silva, se fala assim, olha, metade de 51 é 25,5. Só que se eu falo assim, metade mais 1 dá 25,5, mais 1 dá 26,5 votos. Não é bem o que eu quis falar, né? Metade mais 1, quando a gente pensa, é o próximo número inteiro
superior à metade dos votos. Superior à metade dos votos. Então, metade dos votos dá 25,5, próximo número inteiro é 26. E aí fecha a descrição, né? Então, a precisão na comunicação é maior quando a gente fala assim, próximo número inteiro superior à metade dos votos. E aí, se fosse, por exemplo, 50, a metade dos votos é 25, o próximo número inteiro é 26 igual. Então, nesse caso, a descrição é mais precisa. Só que para fins de esqueminha, né, para a gente lembrar aí numa prova com as questões objetivas, isso aqui é super adequado, resolve, funciona o nosso problema. O detalhe é se a gente tiver que escrever essa regra, né, definir por extenso, numa pergunta com resposta dissertativa, ou mesmo se a gente estiver ali numa redação, aí essa precisão comunicacional se faz relevante. Do contrário, super funciona dessa forma, e aí a gente está autorizado a utilizar isso no materialzinho também, beleza? Então vamos seguir aqui para o nosso próximo slide que fala sobre a composição do tribunal. São 55 membros que nós devemos considerar, a nomeação se dá pelo presidente da República e a posse ocorre pelo presidente do tribunal. E aí repare, presidente da República, presidente do tribunal, nomeação se dá por um e a posse se dá para o outro. Um prato cheio ou não é para a banca fazer uma alternativa aí, testando a sua fé na sua memória, testando as suas convicções. É um ponto, claro, que você precisa ficar atento aqui, porque pode ser, sim, objeto de alguma alternativa. Dificilmente um exercício inteiro vai tratar sobre isso, né? O formato da FCC é pensar alguns dos dispositivos e ir nas alternativas abordando diferentes itens ali em relação a uma mesma temática quando se fala sobre essa parte de estruturação e organização em geral dos tribunais, né, quando é essa matéria que se pensa. Então, nesse caso, o que você tem que ficar atenta é justamente a hipótese de inversão. Tem que lembrar que o TRT envolve aqui uma jurisdição de natureza federal, e aí a tradição e a Constituição indica que a nomeação se dará aqui pelo presidente da República, essa dinâmica que ocorre também com os outros tribunais federais, só que o ato de posse aí já é algo dentro da cozinha do próprio tribunal, que se respeita também a parte da autonomia administrativa, e a pessoa que personifica a instituição TRT é aquela que ocupa o cargo da presidência do tribunal. Então é perante essa que a posse, são ali as boas-vindas, né, a internalização da pessoa, pode chegar, né, que vai fazer a abertura da porta, em quem está dentro. Então, quem está dentro é o presidente do tribunal, que personifica o tribunal e, portanto, é ele que tem essa prerrogativa da posse. E aí, com isso, claro, a gente já tem aqui um ponto, né, a considerar em relação a uma mistura aqui do exercício das competências da presidência do tribunal com outras competências que possam ser previstas ao longo do regimento interno. Ok? Mais um slide, vamos lá, vamos avançar aqui no nosso estudo. Nós temos na sequência uma lista com 11 órgãos que compõem o tribunal. E aqui a ideia é que você tenha uma familiarização. Quando eu uso essa expressão familiarização, o que eu quero dizer? Eu não quero que você fique queimando fosfato, espaço no HD aqui e com isso também empenhe algum desgaste emocional nesse sentido, porque são conteúdos relativamente simples. Aos poucos, com a leitura do regimento interno, você vai conseguir reconhecer isso, ainda que talvez você tenha alguma insegurança para pensar, deixa eu ver, né? Você vai estar ali na véspera da prova, lembrando, fazendo revisão dos itens, deixa eu ver se eu lembro dos 11 órgãos que compõem aqui o tribunal. Não precisa ser assim, né? Se você tem aí uma facilidade nesse sentido, ok, mas naturalmente, com a leitura dos outros itens, você vai conseguir sim assimilar essa lista, né? Essa escalação. São 11 órgãos aqui, como se fosse um time de futebol, e aí a ideia é que por familiaridade, então de forma praticamente espontânea aqui, você vai conseguir reconhecer esses itens, esses órgãos, caso seja necessário aí para uma reflexão. Dificilmente haverá, né, uma questão específica, assim, olha, assinale a alternativa que descreve corretamente os órgãos do tribunal, assim, de forma ampla, né? Isso não pareceu ser uma tendência pelas questões que a FCC elaborou, inclusive para concursos específicos do TRT-15 em outras oportunidades, quando cobrou o regimento.
Mas enfim, né, isso se não cair, que é aquilo que eu acho que vai acontecer, ainda assim eu acho que é útil essa lista para que a gente tenha ali uma interpretação, uma compreensão melhor, né, um conteúdo incidental que ajuda a compreender aí sim matérias que possam ser exigidas aí nas questões. Por isso coloquei ali só para a gente ter a escalação devidamente pautada. Vamos avançar para o próximo. Olha só, em relação aos cargos de direção do tribunal e aqueles que compõem a administração no sentido amplo. Então, nós temos aqui o cargo de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional, corregedor e vice-corregedor regional, né? Todos eles compõem aqui a ideia da direção. Tá? A categoria direção do tribunal está contemplada por esses 5 cargos. E aí nós temos a administração em sentido amplo, que é uma expressão que o próprio regimento faz uso ali na sua disposição, né? E aí primeira coisa que você precisa fazer é não confundir a palavra administração com direção. A direção é um pouco mais exclusiva, enquanto que o azinho da administração também está aqui, ó, no amplo, associa o A de amplo com o A de administração, né? Então mais gente está ali compondo a administração. Se não der certo dessa forma, você lembra que a direção é uma palavra mais curta, tem menos letras que a administração tem mais letras e, portanto, mais cargos também. Escolha o caminho mental, o macete, não tem nada de genial nisso, né? Mas pelo menos deixa mais fácil para você não confundir, não precisar se preocupar, e às vezes essas coisas mais tosquinhas são pragmáticas, né? Funcionam na hora ali da gente organizar o pensamento e relembrar algum conteúdo necessário, tá? Então vamos lá, nessa parte da direção do tribunal, nós temos esses 5 cargos, depois na administração isso é ampliado para 9 cargos, né? Então aqui são abarcados nesse conceito da administração o diretor da escola judicial, o vice-diretor da escola judicial, o ouvidor regional e também o vice-ouvidor regional, tá? Todos eles então compondo esse conceito maior, amplo. E aí você deve estar pensando, tá, como é que eu posso ser cobrado em relação a isso? E aí a gente elaborou aqui, ó, uma questão no formato, no padrão da FCC para você conseguir visualizar como é que isso pode aparecer no dia 30 na sua prova. Então nós temos assim, ó, sobre os cargos da direção e da administração em sentido amplo no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O diretor da escola judicial e o ouvidor regional integram a direção do tribunal, pois exercem funções administrativas essenciais. Aqui, pessoal, tanto esse, que é o diretor da escola judicial, como o ouvidor regional não estão na nossa listinha aqui da direção geral. Essa listinha mais exclusiva, mais restrita. Então, notem que, nesse caso, a alternativa A está errada. E aí, qual que é a tendência, né, de você marcar caso passe desapercebido? Onde é que dá para fraquejar, justamente para você saber o ponto fraco e conseguir se preparar? Veja, o nome se chama diretor da escola judicial. O diretor não integra a direção? É quase contraintuitivo não marcar uma alternativa dessa, né? Mas justamente por isso a importância ali do esqueminha da tabela para que a gente não marque, porque nesse caso tem que ser contrapelo, contra-intuição mesmo, tá? Alternativa B. Apenas os cargos de presidente, vice-presidente administrativo e vice-presidente judicial são considerados de direção no TRT 15, sendo os demais cargos classificados como administrativos. Então, nesse caso, olha só, esse aqui faz parte da direção? Faz parte. Vice-presidente administrativo, faz parte? Faz parte também. Vice-presidente judicial, tá certo? Certo. Então, nós temos 3. Só que a composição da direção é mais ampla do que essa, né? Então, nós temos aqui uma restrição. E aí o problema maior da alternativa B se dá em relação ao apenas. Vamos voltar aqui para identificar, olha só, faltou o corregedor e o vice-corregedor regional na nossa alternativa B. Por isso que ela não está correta. Alternativa C.
o corregedor regional e o vice-corregedor regional fazem parte da direção do tribunal, enquanto o diretor da escola judicial e o ouvidor regional integram a administração em sentido amplo. Então, nós temos aqui exatamente a alternativa correta, né? A alternativa C está certinha, olha só. Corregedor regional e vice-corregedor regional fazem parte da direção. E aí, nessa forma de construir essa alternativa, não se excluiu que outros não façam parte também da direção, como ocorreu com o uso do apenas aqui na alternativa B, tá? Então, nesse caso, nós conseguimos encontrar uma definição, né, uma alternativa que de fato estruturou algo que nós podemos encontrar no regimento. Seguindo aqui, a alternativa D e a E, para que a gente possa aprender com as erradas também, a alternativa D diz o seguinte: a administração em sentido amplo do tribunal é composta exclusivamente pelos cargos de direção, sem distinção entre funções exercidas. E aí, é claro, quando a gente tem essa ideia do exclusivamente, ou apenas, tão somente, isso aqui já deve despertar uma dúvida na sua análise, né? Se não tiver lembrança, fundamento, consciência para escolher a alternativa melhor, possivelmente isso aqui seja um indicativo para que você chute e reconheça ali uma alternativa errada, né, caso você não lembre com precisão. Mas nesse caso, a administração em sentido amplo está sendo afirmada assim, olha, são os mesmos que ocupam a direção. Então, aqueles 5 sintetizam não só a direção, mas também a administração em sentido amplo, ou seja, exclui os outros 4 que nós vimos naquela tabela comparativa, e por isso a alternativa D está errada. Agora, a alternativa E. Alternativa E, nós temos a seguinte afirmação. Os cargos de direção do TRT-15 são ocupados por desembargadores eleitos pelo órgão especial para um mandato de 4 anos, sem possibilidade de recondução. Pessoal, olha só, essa alternativa E, você pode olhar aqui, por exemplo, para o mandato de 4 anos e lembrar que são apenas 2 anos. E aí falar, isso aqui está errado, resolvi, ótimo. Mas essa alternativa, ela nos permite compreender uma forma de complexidade maior que a banca pode trabalhar aqui as questões de regimento interno. Então, se a ideia é que nessa oportunidade, nesse aulão aqui, a gente consiga também compreender não só questões regimentais, mas a dinâmica de cobrança da FCC, como que a banca pode pensar, a gente tentar pegar um pouquinho dos óculos daqueles que elaboram as questões e olhar para as questões a partir dessa perspectiva deles, nós temos na E um elemento muito interessante, porque a FCC ela é conhecida por cobrar com recorrência, né, com ênfase, com força, aqui as questões sobre as competências ou atribuições regimentais. Então, nesse caso, nós estamos falando aqui sobre a estruturação do tribunal, né? Sobre o órgão, a gente está pensando aqui uma radiografia do TRT-15. E ainda assim, pode ser que haja um entrecruzamento desse conteúdo da estruturação com a questão das competências. Então, por exemplo, aqui, essa parte da alternativa E, que fala sobre o órgão especial, está errada, porque aqui a gente vai pensar que é a competência do pleno. Tá? A eleição para os cargos de direção ocorre no âmbito de deliberação do pleno, não do órgão especial, que é mais restritivo. Enquanto o pleno tem a participação de todos os desembargadores, os 55, o órgão especial nós temos ali a composição por 25 integrantes, né? 12 por antiguidade, 12 por o processo de eleição e o presidente do tribunal, que também é presidente do órgão especial. Então, nesse caso, seria menos gente votando na direção, né? Seria uma espécie de aristocracia e não funciona dessa forma em relação a si mesmo, né? A si mesmos, os desembargadores estão em condição de paridade. Por isso, a deliberação da direção tem que advir ali de manifestação do pleno, ok? São esses os elementos, então, que podem cair numa questão e também aproveitando a questão para ver como que a banca pode pensar as questões assim mais exigentes que ela trabalhou no seu histórico recente. Vamos ver nossa fundamentação, o dispositivo, então, que nos guiou aqui
para essa conclusão. A fundamentação está no artigo 7º do Regimento Interno, que diz: constituem cargos de direção do tribunal os de presidente e vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional. Integram a administração em seu sentido amplo os cargos de diretor da escola judicial e vice-diretor da escola judicial, de ouvidor regional e também de vice-ouvidor regional. É a nossa referência normativa para essa questão, ok? Então, essa é a forma como pode cair. A tabelinha deixa a leitura do artigo 7º um pouquinho mais dinâmica, né? Para ter ali o certinho e o errado, aquilo que integra ou não integra. E a forma de cobrança é essa que você visualizou agora, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho, pessoal, porque eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, essa parte aqui das normas gerais de funcionamento. O título e tratamento do tribunal é egrégio, né? Tem uma forma específica de tratar o tribunal ali no âmbito do regimento interno. Não dá para chegar chamando de qualquer coisa, né? Então, tem um certo trato, uma certa urbanidade ali que é presumida. E aí, às vezes, o pessoal gosta de dar uma exagerada nisso, mas essas regras elas são importantes para manter um certo nível, para não virar baixaria, agressividade, nem aquele tom assim mais passivo-agressivo, para manter uma certa liturgia que é necessária para a administração de questões importantes, né, como as deliberações ali da jurisdição trabalhista merece. Então, nesse ponto, parte dessa liturgia nós veremos aqui, a começar pela forma de se referir ao tribunal egrégio. Então, quando aparece isso nas petições, nos recursos, ou mesmo ali nos pareceres, nas manifestações, enfim, não é exagero, é cumprimento da disposição regimental. Nós temos ainda a questão das vestes talares. Vestes talares são aquelas assim que chegam lá no tornozelo, né? Isso aí, porque vai que tem lá uma vitória vai que o Palmeiras ganha o Mundial. Você já pensou? Aí o juiz aparece com a camiseta do Palmeiras para deliberar, para presidir a sessão, alguma audiência, né? Ou o desembargador para presidir alguma sessão. Quebra a liturgia. Você está chamando o tribunal de egrégio, o cara está com uma camiseta de time, às vezes vai lá com alguma provocação, alguma coisa, né? Uma referência ali, uma cutucada sobre política, aí para não virar bagunça, tem a veste, que é uma forma de você reduzir o papel da pessoa, né? Até por isso está toda coberta, e aí pensar que se trata de algo que transcende ali os limites do sujeito, né, da subjetividade, justamente para pensar, olha, não são só indivíduos, mas é uma instituição que representa uma certa convicção de justiça, um ideal de organização de sociedade que foi estruturado na nossa Constituição. Então, para que nós nos levemos a sério, isso é necessário que as subjetividades se reduzam, e uma das formas dessa subjetividade se reduzir é justamente com a utilização das vestes talares. Aí você padroniza todo mundo, não importa se está usando aquele terno mais baratinho ou um terno mais caro, está todo mundo para e passo ali, não vai dar problema de dress code, então tá tudo certo, né? As vestes talares são essas, então, que abarcam ali do início ao tornozelo, dos ombros ao tornozelo, justamente para manter esse padrão. Acabei pulando aqui, me empolguei com esse fashion law e esqueci de falar do tratamento aos desembargadores, que se trata aqui como excelência, né? Via de regra, então, excelência para cá, excelência para lá. O uso das vestes atinge tanto aqui os magistrados como os representantes do Ministério Público e os advogados nas suas sustentações orais. Então, todo mundo ali no look adequado. A ordem dos assentos em sessões tem disposição para isso. Acho que não é tão relevante assim, tá? Mas só para colocar no material, para passar os olhos, saber que isso existe. Presidente do tribunal vai ao centro, depois representante do Ministério Público à direita, secretário-geral ali do Judiciário à esquerda e vice-presidentes, corregedores e desembargadores, segundo a antiguidade na sequência. Não sei qual que é a intimidade que você tem com o TRT-15, mas se você precisar de uma estrutura, uma distribuição parecida com essa, é só analisar ali a dinâmica do plenário do STF, que também tem esses lugares fixos, né, uma dinâmica específica, mas os lugares fixos que pode ajudar a pensar esse conteúdo aqui.
Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho agora para a questão dos impedimentos. Não pode, para fins de composição, né, para ocupar aqui essa parte da direção, ou mesmo dos órgãos do colegiado, os parentes até terceiro grau não podem compor a mesma sessão especializada ou câmara. E aí o primeiro a votar desses parentes até o terceiro grau exclui o outro do julgamento. Então, se tiver essa referência de parentesco, há a inviabilidade de que os parentes, os dois, ambos, se manifestem na mesma sessão. A publicação anual da composição dos órgãos do tribunal, isso ocorre, né, por previsão regimental, o presidente providencia essa publicação para saber quem está, onde está. E a eleição para a presidência das turmas especializadas, em relação a isso, é vedada a reeleição, salvo a recusa dos demais membros. Então, se há essa exceção, né? Se houver aqui a recusa dos demais membros, ninguém quiser a presidência das turmas de sessões especializadas, então aquelas de dissídio individual, né? As 3 de dissídios individuais, uma de coletivo, então estão abarcadas aqui nessa categoria. Se ninguém quiser conduzir, aí é possível a reeleição. Muito bem, sobre os cargos aqui. Presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional, que são aqueles que nós temos em relação à direção. Condições, quem que pode aqui concorrer a esses cargos de direção? Os desembargadores, né, que devem cumprir aqui o artigo 17, não ter os impedimentos da 102, do artigo 102 da Lei Complementar 35 de 79, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e as hipóteses de impedimentos que ocorrem são em relação àqueles desembargadores que exerceram cargos de direção. Atenção para a expressão, né? Vamos pegar nossa marca-texto, para a gente não confundir lá com a administração no sentido amplo aqui também. Então, de direção por 4 anos consecutivos ou não, né? Então, a ideia da referência ali dos 4 anos tem esse ponto. Não poderá concorrer, salvo se não houver outros membros elegíveis. Então, essa ressalva também se estende aqui aos desembargadores. Os cargos de diretor, vice-diretor da escola judicial, ouvidor e vice-ouvidor regional não contam para fins de inelegibilidade. Esses cargos são aqueles que compõem a administração no sentido amplo e aí eles não geram essa restrição aqui que nós encontramos antes. Então é possível que haja ali um desembargador que tenha sido presidente da escola judicial que queira concorrer na sequência para a presidência do tribunal. E aí, se ele não incidir nos outros impedimentos aqui que o regimento faz referência, não é a condição de ex-diretor da escola judicial que o impedirá de disputar esse cargo. Eleição e procedimentos, data da eleição, primeira quinta-feira de outubro dos anos pares, a solenidade aqui de posse se dá no dia 9 de dezembro dos anos pares, então do ano onde ocorreu a eleição, mandato é de 2 anos, nós vimos no exercício simulado ali que nós tivemos a referência a 4, reeleição é vedada, né? Ali o ponto necessário que a gente já viu também de ressalva, e a exigência de maioria qualificada para a instalação da sessão. O que é isso? Maioria qualificada para a instalação da sessão é que é preciso que haja a composição da maioria ali do colegiado, do pleno, no caso, para que a votação comece. Então, dos 55 desembargadores, é preciso que ao menos 28 estejam presentes aqui para que haja o início da sessão. E aí a eleição tem os requisitos específicos que nós encontraremos aqui na sequência, tá? Ordem da eleição. Quais cargos são eleitos primeiro, né, e quais são ali eleitos por último? Então, nós temos o presidente, vice-presidente administrativo e vice-presidente judicial. A dica é, sempre o administrativo vai anteceder o judicial, você coloca os vices em ordem alfabética, que não tem erro, tá? O administrativo vai sempre à frente do judicial, inclusive na ordem de substituição aqui do presidente, tá? Corregedor regional, vice-corregedor regional, e aí nós encerramos os cargos de direção nesses 5 primeiros, né? Depois, aqui, a gente tem os cargos de administração no sentido amplo, que são complementados pelo diretor da escola judicial, vice-diretor da escola judicial, ouvidor regional e vice-ouvidor regional.
Maioria absoluta é exigida para os cargos de direção e para os demais cargos apenas a maioria simples. Então aqui, ó, vou colocar maioria absoluta nesse e maioria simples para os demais. Deixa eu fazer essa chavezinha da forma adequada. Vamos apagar essa chave e aqui a gente tem esse complemento. Vou baixar para cá esse. Aqui, a administração no sentido amplo e a exigência da maioria simples para ela. Tá? Então, desses 4 últimos aqui, fechando os 9 cargos da administração. Fica melhor separadinho assim, né? Se houver empate, a regra do empate pode ser sim objeto de alternativa aqui na elaboração por parte da FCC. Novo escrutínio ocorre entre os 2 mais votados. Então, nesse caso, a coleta de uma nova rodada de votos, mas daí participam só os 2 primeiros colocados como uma espécie de segundo turno. Ainda persistindo o empate, né, nós temos ali a decisão pelo critério de antiguidade. Quem é desembargador há mais tempo leva se houver empate. Coloquei uma tabelinha aqui para ficar de forma mais organizada a referência às maiorias. Lembrando então que a maioria absoluta incide em relação à totalidade dos integrantes do pleno, nesse caso aqui para nossa votação, e a maioria simples ela considera a totalidade dos presentes. Por isso que a simples tende a ser menor, não necessariamente é, mas tende a ser menor que a absoluta. Então aqui o consenso exigido pelo regimento interno é necessariamente maior. Sigamos, vamos em frente aqui com o nosso próximo item. Coloquei aqui uma tabela, pessoal, dentro desse nosso objetivo, desse aulão, que é um conjunto aqui de dicas, né, para a gente aprimorar as perspectivas sobre esse conteúdo comum, que fala sobre a diferença entre o pleno e o órgão especial, tá? Especificamente aqui em relação, então, à composição. O pleno tem a totalidade, todos os desembargadores compõem o pleno. Enquanto que o órgão especial, ele é composto aqui pelo tribunal, pelo presidente do tribunal, depois pelos 12 desembargadores mais antigos e ainda 12 desembargadores que serão eleitos. Aí tem o procedimento de eleição para ver quem vai integrar essas vagas aqui disponibilizadas. Então, aqui nós temos os 55 desembargadores e aqui 12 mais 12 mais 1, nós teremos 25 desembargadores, né? Então, são esses os pontos que nós temos e daqui a pouco a gente completa um pouquinho mais aqui as informações, mas só para saber a diferença da estrutura desses órgãos a partir de uma tabelinha só, né? Direção das sessões. Quem conduz aqui é o presidente, né? Quando a gente pensa o pleno, tá? Aqui, esse slide, a gente está pensando a referência ao pleno. E aí, se o presidente não puder, o vice-administrativo conduz. Se o vice-administrativo não puder, o vice-judicial. Por isso que eu falei que você vai sempre considerar aqui em ordem alfabética os vices, tá? Na sequência, o corregedor, o vice-corregedor, e se ninguém tiver presente, né, ó, esgotamos os cargos da direção, aí não vai para os cargos da administração, quem irá presidir a sessão é o desembargador mais antigo que esteja também elegível para o exercício, ou seja, não pode estar nas hipóteses de impedimento ali que nós vimos, por exemplo, na lei orgânica da magistratura. Na sequência, nós temos aqui os requisitos de instalação e funcionamento do Tribunal Pleno, que fala sobre o quórum para instalação. Então, ele exige a presença aqui de maioria qualificada, né? Maioria qualificada, então, nós estamos pensando em dois terços dos integrantes, salvo as exceções previstas no próprio regimento interno. Então, salvo quando a lei disser que não, né? A norma regulamentadora. A certificação de ausência se dará aqui pela secretaria, então esse ponto mais tranquilo. Faltas não justificadas, precisa aqui, ó, se não comparecer 3 vezes consecutivas sem justificativa, o pleno deliberará, né, vai apreciar as razões dessa falta aqui para saber se gera algum impacto, alguma consequência ou não para o desembargador. E a maioria aqui para fins de decisão, via de regra, será de maioria simples,
salvo quando o próprio regimento aqui determinar de outra forma. A maioria simples é aquela mais tranquila de ser obtida, que considera a totalidade dos presentes. Então, começa com a maioria qualificada, que é a maior das maiorias que nós vimos naquele slide, e aí depois nós temos ali a deliberação como a regra trata, né, por maioria simples. Avançando mais um pouquinho, nós temos aqui a referência das competências. Pessoal, competência não tem muito o que a gente pensar fora da leitura dos dispositivos por si. Tá? Então, nós temos aqui que compete ao tribunal pleno em matéria judiciária processar e julgar originalmente as arguições de inconstitucionalidade, e isso aqui é um ponto que você deve estar sensível, né? Pode te ajudar, você pode se agarrar ali, olha, não vou dar conta de me familiarizar com todas as competências, meio que a hora que eu vou lá nas sessões de dissídios individuais, eu confundo com a sessão de dissídios coletivos, ou eventualmente confundo ali as atribuições do órgão especial com o pleno. Um dos pontos, então, para você começar a organizar essas ideias é pensar que a deliberação, o julgamento, né, o processamento, o julgamento dos assuntos referentes à inconstitucionalidade ocorrem no âmbito das atribuições do pleno, tá? Então isso aqui é muito particular do pleno e sendo bastante importante, um poder bastante significativo aqui nas mãos do tribunal, nós podemos acessar, associar então essa atribuição ao pleno, que pode nos ajudar. As arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, quando acolhidas pelo órgão especial, pelas sessões especializadas, pelas câmaras, ou quando opostas em processos de sua competência originária. Ficou uma escadinha o texto aqui, né, mas é tudo parte da mesma linha. Então, assim, olha, tem alguém que está discutindo uma possível inconstitucionalidade de uma lei em algum recurso que chegou ali nesses órgãos abaixo. Bom, quem que vai deliberar a respeito disso? Quem que pode declarar que sim, será afastada a incidência de uma lei, seja ela ali num caso, né, que envolva só uma parte, envolva mais gente, enfim, de acordo com a atividade de atribuição jurisdicional do tribunal, né, que é quando ele tem esse poder do controle de constitucionalidade, do controle difuso de constitucionalidade. Nesse caso, é o órgão plenário, né? O órgão pleno, de acordo lá com a cláusula de reserva de plenário, a full bank, do artigo 97 da Constituição. Então, para que essa decisão, para que exista ali o afastamento dessa posição, o pleno é convocado, né, instado a se manifestar, e é ele que tem a competência, então, para apreciar essas arguições de inconstitucionalidade, que é quando o tribunal reconhece que uma lei existe, que determina algo, mas que no caso concreto vai deixar de aplicar esse algo por considerá-la inconstitucional e aí apresentar a fundamentação devida. Um detalhe importante é que, depois dessa decisão, né, uma vez que o pleno aprecia, os demais órgãos precisam aplicar esse procedimento. Então, nem sempre o pleno será instado a se manifestar, especialmente quando ele já tivesse manifestado recentemente a respeito da inconstitucionalidade de uma matéria, apareceu um novo caso discutindo a mesma coisa, aí o órgão que recebeu esse caso não vai precisar declinar, né, a manifestação para que o pleno se pronuncie a respeito, é simplesmente aplicar a posição já adotada antes, sob pena ali de ensejar uma reclamação. E aí a reclamação é uma caguetagem, dizendo, ó, pleno, né, o órgão ali do teu órgão não está aplicando a tua decisão sobre a inconstitucionalidade em relação àquela matéria, aquele precedente que foi firmado. Então eu quero que você determine que ele refaça a decisão e aplique a posição que foi manifestada anteriormente. Beleza? É mais ou menos essa dinâmica aqui. Por ser bastante poder, bastante relevante que você consiga, aqui na hora da prova, associar isso à atividade do pleno. Em seguida, nós também temos o julgamento das ações rescisórias dos próprios acórdãos. Então, o pleno deliberou a respeito, quem pode rescindir aqui essa matéria é o próprio pleno. Também no artigo 30, inciso 2, notem que eu não estou trazendo todas as competências, né, porque isso é uma leitura que não tem como fugir. Eu só estou exemplificando algumas situações aqui para a gente ter a ilustração e relembrar, talvez, alguns destaques dessas competências. Ainda no âmbito do artigo 30, então, processar e julgar nos feitos de sua competência, as exceções de suspeição e impedimento de seus desembargadores, as exceções de incompetência que lhe forem opostas, as restaurações de autos.
é quando os autos extraviam, né? Isso era mais comum, talvez, quando havia ali o processo físico, sumia a página daqui, título executivo de lá, às vezes o advogado fazia a carga do processo, que era levar o processo para o escritório, ficava morando lá com o advogado, o processo por 2, 3 anos, então às vezes extraviava mesmo, né? E aí nesse extravio existe um procedimento que é para tentar reconstruir o processo, o caderno processual, as informações do processo, que se chama restauração de autos. Então, quando houver o sumiço, o extravio de algum processo que estava tramitando perante esse órgão, aí é possível que ele mesmo conduza, né? Seja o espaço de condução, uma vez que seja provocado a isso, eventualmente, que ele mesmo reconstrua então o processo, né, ou conduza ali esse processo de restauração que está previsto e regulamentado pela norma processual. Em seguida, compete ao Tribunal Pleno em matéria administrativa. Quando ele atua de forma administrativa, ele não está protegido, e isso vale para os outros órgãos também, ele não conta com a cláusula de reserva de jurisdição. E o que é isso? Existem algumas decisões que os tribunais só podem tomar, e só eles podem tomar, porque só eles têm esse poder jurisdicional. Juridicta, né? Jurisdicional vem de dizer o direito. Então, em geral, não pensando só em jurisdição trabalhista, por exemplo, você mandar prender alguém que não esteja ali em flagrante delito, é você determinar busca e apreensão em domicílio, eventualmente você determinar interceptação telefônica, tudo isso precisa ter ali uma decisão judicial. E das decisões importantes, aquilo que agora sim tem um conteúdo um pouco mais prático aqui para fins da nossa avaliação, afastar a incidência de uma norma. Então, nos órgãos da administração, sei lá, você está pensando em INSS, o INSS não pode chegar e falar assim, eu acho que eu não vou te conceder esse benefício previdenciário aqui, não vou pagar para você, porque essa norma que fundamenta, que supostamente faria com que eu pagasse esse benefício previdenciário, eu considero ela como inconstitucional. Né? Se cada órgão da administração pudesse fazer isso, ele seria uma obediência à lei, à legalidade, apenas por conveniência. Não existe isso, o princípio da administração é justamente a observância e legalidade. Então, se tem a norma regulamentando, para pegar ali um sentido mais amplo de legalidade, se tem a norma regulamentando, quando se exerce essa atividade administrativa, é necessário, é compulsório que o órgão obedeça. Agora, se tiver no âmbito da jurisdição, da atividade jurisdicional, que eram as competências que nós estávamos vendo há pouco, aí sim é possível que haja o afastamento de uma norma caso ela seja considerada como inconstitucional. Né? Então, está discutindo um processo aqui, tem um incidente de inconstitucionalidade, vai para o pleno, ele pode afastar a incidência da norma, mas está pensando numa atividade administrativa, tipo pagar algum tipo de verba indenizatória para os servidores. Tem previsão em lei, mas eu acho que é inconstitucional. Aí, no momento de determinar o pagamento, o presidente, por exemplo, não pode, porque está exercendo atividade administrativa, dizer, não vou pagar porque isso aqui é inconstitucional. Ele pode até, eventualmente, provocar espaços para que essa discussão ocorra. Mas ele, por si só, terá que cumprir essa norma, porque ele está vinculado quando exerce atividade administrativa. Então, lá na atividade jurisdicional, nas competências judiciárias, seria possível, entre outras coisas, afastar a incidência de uma norma, e aqui não. Então, para a gente poder demarcar um pouquinho melhor essa diferença, ok? Então vamos lá, essa parte da competência do pleno em matéria administrativa. Compete ao pleno aprovar e alterar as disposições desse regimento interno por decisão da maioria absoluta de seus membros. Então, maioria absoluta, veja só como era importante aquele slide anterior, né? A ideia de maioria absoluta aparece aqui para a gente como requisito para alteração do regimento interno. E aí, né, deduzindo então os cargos vagos e as hipóteses de afastamentos legais, como nós já vimos ali no início desse nosso encontro. Também compete ao pleno eleger e dar posse aos membros da direção do tribunal. Olha só, a gente está falando lá que o próprio presidente, o vice-administrativo, o vice-judicial, o corregedor e o vice-corregedor, eles são eleitos e tomam posse perante, então, o pleno, não em relação, por exemplo, ao órgão especial, e isso pode ser objeto de cobrança aqui da FCC, né? Em seguida, nós também temos que eles elegem e dão posse aos membros do órgão especial.
É aqui que é formado justamente para poder tomar decisões mais do cotidiano, mais do dia a dia, né? Então, uma espécie de comissão representativa do tribunal para efeitos gerais, para não precisar reunir todo mundo o tempo todo. Artigo 32, que traz aqui algumas competências complementares, híbridas, em relação ao tribunal. Normalmente em questão pensa-se assim, olha, ou a competência é judicial ou ela é administrativa. Se trabalha com esses dois tipos de categoria. O regimento interno colocou essas competências aqui num artigo à parte, porque elas meio que transitam entre essas naturezas, né, entre as duas. Mas então, normalmente as questões, se a questão tratar só das duas, de administrativo e judicial, não estranhe, ela não necessariamente por isso ela estará errada, tá? Essa é a ressalva que eu gostaria de trazer. No artigo 32 fala-se assim, compete ainda ao Tribunal Pleno editar, modificar ou revogar súmula da jurisprudência predominante ou tese jurídica e dissídios individuais, exceto em matéria de competência das seções especializadas. Então, nesse caso, nós temos aqui uma autonomia, uma ênfase maior do Pleno em relação à uniformização da jurisprudência. Né? O espaço do Pleno é um espaço privilegiado em relação a isso. Né? Tem duas redações que a gente pegou a transição do regimento interno, né? É competência do Tribunal do Pleno julgar ali os incidentes, né, relacionados à uniformização da jurisprudência. Então, quando você tem um IRDR, né, um incidente ali relacionado às demandas repetitivas, quem julga isso é o Pleno, justamente para manter um padrão de interpretação em relação à atuação do órgão. Quando julga, vincula também os demais órgãos nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, para não ter essas divergências. E aqui a gente está falando de recursos também relacionados à uniformização da jurisprudência, que, via de regra, nós estamos pensando aqui também sendo atribuições do Pleno. E ainda resolver dúvidas que lhe forem submetidas pelo presidente ou por seus desembargadores sobre a ordem dos trabalhos ou a interpretação e execução desse regimento interno, observados os termos do artigo 435, baixando o ato interpretativo se entender necessário. Então aqui a questão da hermenêutica do próprio regimento, quem atribui sentido em última análise, se houver dúvida, se houver divergência, é o próprio Pleno. Em seguida, a composição, nós temos aqui os 25, que nós já nos deparamos em outra oportunidade. Em seguida, nós temos aqui um slide que vai falar a respeito do funcionamento, da dinâmica de funcionamento do órgão especial. Então, nós temos aqui que para instalação e funcionamento é necessária maioria qualificada. A gente está pensando aqui 2/3 dos integrantes do órgão. A deliberação, via de regra, por maioria simples, salvo quando houver disposição regimental em sentido contrário, assim como é a regra dos órgãos colegiados, né? Então, as deliberações, isso a gente já viu lá nas disposições preliminares do regimento interno, as deliberações se dão como regra por maioria simples, salvo quando houver a ressalva da maioria absoluta ou da maioria qualificada. Em seguida, nós temos aqui as questões das ausências, são certificados pelo secretário-geral regional. Se houver 3 injustificadas ou 5 alternadas, ocorre a exclusão do desembargador em relação ao órgão especial, e aí o desembargador suplente é convocado, né? Nós temos aqui ainda que a presidência do órgão será exercida pelo presidente do tribunal, e, na falta dele, por substituição, o vice-presidente administrativo, o vice-judicial, e caso todo mundo falte, deixe aquela cozinha sem ninguém ali responsável, quem assume a bronca é o desembargador mais antigo. Se nenhum dos vices conseguirem substituir o presidente mesmo se ausentar, então nós temos ali o exercício da condução da presidência da sessão pelo desembargador mais antigo. Falando em relação a essa parte específica das faltas aqui, ou da ideia da presidência, né, do tribunal, e aí se ele faltar, né, quantos órgãos ficam sem a cabeça, sem a referência ali de atuação. Eu fiz um pequeno mapeamento só para a gente saber assim, olha, o presidente do tribunal, ele é presidente de mais quantas coisas ali dentro, de quantos órgãos? Olha só, nós temos aqui no próximo slide que o presidente do tribunal, claro, é presidente do Pleno. Vimos também que ele é presidente do órgão especial. E aí, reforço a sua atenção aqui nesse nosso aulão, para que ele também, né, no sentido de que ele também é presidente da seção de dissídios coletivos, lá na forma do artigo 76 do regimento interno.
E arrematando a nossa parte regimental, o que nós temos aqui nesse slide é o seguinte: a ideia de representação do tribunal é exercida pelo presidente, então nós estamos destacando aqui partes, né, das atribuições do presidente, do presidente do tribunal. A nomeação de magistrados e servidores também ocorre pelo presidente, então o presidente aqui, ó, dá posse aos juízes substitutos, dá posse aos desembargadores, nomeia, dá posse também aos servidores do tribunal. Designação de juízes substitutos também é com ele, autorização de atos administrativos e organização das secretarias e serviços relacionados ao tribunal. Pessoal, e com isso a gente dá essa pincelada nesses aspectos mais importantes, né? Então a gente deu prioridade aqui à organização do tribunal e também alguma coisa em relação aos órgãos principais, sem prejuízo dos demais itens do edital, mas que aí essa é uma base que também permite compreender e contrastar as competências ou mesmo a dinâmica de organização dos demais órgãos referidos no edital. Bora para o Código de Ética agora? Pegar mais um fôlego, a gente arrematar essa? Olha só. Nós, então, retomamos aqui com o nosso Código de Ética em relação à finalidade dele. Para que serve o Código de Ética? Ele está preocupado aqui justamente em estabelecer os princípios e normas de uma conduta ética, né, necessária. E aí a definição que o próprio Código traz é que ética serve aqui, vem de ethos, né, o modo de ser, tem a ver com caráter. Em última análise, na perspectiva filosófica, a ética quer dizer bem viver. Então, quais são as regras que a gente precisa observar para bem viver nessa convivência aqui do tribunal e na interação que tudo isso implica, né? A abrangência desse código, quem está subordinado, quem precisa observar essas regras? Os servidores, o que prestam aqui esse compromisso, inclusive no ato da sua posse, e aqueles que estiverem na condição de equiparados. Por exemplo, os servidores cedidos que venham de outros órgãos ali da administração pública, né? Ou ainda aqueles que prestarem serviço de qualquer natureza, tá? Aqui vamos colocar o qualquer que faltou. Qualquer natureza, para a gente deixar o materialzinho certo. Os objetivos do Código de Ética. Ele indica parâmetros éticos para o TRT-15 perante a sociedade, essa forma de interação, dissemina a perspectiva ética da instituição, então ele consolida essa abordagem aqui. A preservação da imagem e reputação dos servidores também, né, para que as pessoas confiem, a sociedade confie na atuação do TRT, precisa ter credibilidade também em relação aos servidores, e por isso eles precisam ter aqui uma conduta exemplar, que mereça, né, que atraia esse respeito aqui. Reduzir as subjetividades na interpretação, então, assim, olha, todo mundo teve uma espécie de educação, né? E às vezes uma educação mais frouxa em relação aos rigores aqui de comportamento e às vezes uma educação mais rígida. E aí, nesse caso, é preciso que o Código de Ética estabeleça uma base mínima para que essa oscilação na forma de ver o mundo, em divergências que sejam legítimas, não se torne isso uma óbice que vai causar atrito, vai causar instabilidade nessas interações do tribunal. E ainda disponibilizar uma instância de consulta por meio da Comissão de Ética para esclarecer dúvidas sobre a conduta dos servidores. E aí lembrando que houve a mudança do nome, né, para Comitê de Ética poucos anos depois ali da comissão que foi criada em 2020, mas a nomenclatura que aparece no Código de Ética é essa. E se aparecer comitê também não precisa levar susto, porque houve de fato essa mudança na sequência, tá? Princípios e valores fundamentais. Nós temos aqui o artigo 3º, que apresenta 9 incisos. O primeiro deles fala sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência. Então, a ideia aqui é do limpid, né? Você pega, aproveita aquele, talvez o macetinho mais famoso do direito constitucional, ali da parte da administração pública, só adequa que nesse caso aqui do Código de Ética envolve a transparência nas ações, o limpid, então, como complemento à noção de publicidade, né? Publicidade de dentro para fora da administração, a transparência é aquela concepção de fora para dentro, então as pessoas poderem observar, tomar conhecimento, buscar informações sobre aquilo que o tribunal está desenvolvendo, além do esforço do próprio tribunal aqui no âmbito da publicidade, de levar ao conhecimento da sociedade a sua atuação. Também envolve aqui dignidade, respeito e decoro, preservação do patrimônio público,
qualidade e equidade na prestação dos serviços, nessa concepção, comprometimento, eficiência e efetividade, ética, que envolve aqui a noção de honestidade, integridade e imparcialidade, então a definição desse sentido de uma conduta ética, a ideia de inovação e responsabilidade social e ambiental. Temos aqui direitos dos servidores. O Código de Ética estabelece também direitos dos servidores que, de certa forma, se traduzem em deveres por parte da administração pública, né? Por parte da administração do próprio tribunal. Então, daqui a pouco a gente vai ver os deveres dos servidores, que é aquilo que eles devem ter, né, em mente quando interagirem com os próprios colegas, com a instituição ou mesmo com a sociedade, mas aqui aquilo que é assegurado para que se reconheça também o benefício de se integrar a esse tribunal. Então nós temos aqui um ambiente de trabalho adequado, que envolve a preservação da integridade física, moral, mental e equilíbrio entre a vida profissional e familiar, a capacitação profissional, a equidade, a liberdade de expressão e ainda o sigilo de informações pessoais. Essas informações pessoais não estarão à disposição de qualquer um, né? Não de qualquer pessoa, por mais influente, poderosa que possa ser. A ideia aqui é que essas informações pessoais sejam do conhecimento tão somente aqui do servidor e também do responsável para a área. Então, que não se abra isso para, por exemplo, tem informações lá próprias que a parte de recursos humanos acessa. Bom, essas informações não vão ser divulgadas, não vai cair no grupo do Zap ali dos desembargadores, né? Tem elementos ali que são de interesse da atividade do tribunal, mas que não precisam ter a publicidade, ainda que ela seja contida aos integrantes do tribunal, nem todo mundo vai acessar por questão de política e gestão dos dados, especialmente aqueles, né, classificados como dados sensíveis ali. Pois bem, são esses direitos, 5 direitos aqui elencados pelo Código de Ética. Agora os deveres, claro, tem uma lista um pouco mais extensa. Envolvem aqui a conduta pessoal e institucional, que deve ser regida aqui pela integridade, honra e dignidade, respeitando essas referências éticas e institucionais. A probidade e interesse público ser um guia também dessas orientações, sempre ter a conduta orientada, voltada àquilo que é de prevalência do interesse público, zelo e eficácia, então desenvolver aqui as atribuições do cargo com responsabilidade e eficiência. A ideia de eficácia normalmente vem de atingir o objetivo, né? E a ideia de eficiência complementa a ideia de eficácia a partir do momento que geralmente ela significa a compreensão de você executar uma atividade evitando danos, né, ou reduzindo custos da forma menos onerosa possível e gerando o maior bem possível ou evitando o maior mal possível. Então, em geral, essas expressões aparecem como complemento, mas a forma de cobrar o código de ética, nas poucas questões que a FCC desenvolveu até agora no histórico dela não foi exatamente assim, diferencia eficiência de eficácia, né, no sentido do código de ética. Não me parece ser essa uma preocupação que você precisa ter na sua preparação. É só saber ali que isso se trata de um dever, né, e está de bom tamanho. Essa parte não é exatamente a mais complexa da nossa preparação. Prestação de contas também, cumprir os prazos, prestar contas das suas responsabilidades, relacionamento interpessoal, tem que tratar o coleguinha com respeito, cortesia e consideração, ainda que no seu coração não seja exatamente isso que você queira externalizar. Quando você passar, vai lá, passou, beleza, agora tem a oportunidade de passar raiva num lugar novo, né? Mas concursado. Então, passa raiva, mas passa sabendo que você conseguiu o seu objetivo e consegue modular aqui as externalizações, as idiosincrasias, etc. Vai conseguir se dar super bem, tenho certeza. O ambiente vai ser gostoso, né? Vai ser bem gostoso. Vai lembrar, talvez, desse momento aqui do nosso estudo do Código de Ética, quando encontrar os novos colegas de trabalho. Resistência a pressões indevidas, então não pode aqui abrir mão da sua atuação proba, né, com prevalência do interesse público, ainda que haja aqui alguma pressão indevida por parte de alguém que seja muito influente lá dentro. Pontualidade e assiduidade também são conteúdos éticos importantes, a comunicação de irregularidades, descobriu qualquer coisa,
cagueta. Isso aqui é importante para que não haja o acobertamento de condutas reprováveis. Condutas essas que a gente está discutindo aqui só a referência do Código de Ética, mas que podem implicar uma infração ética e também podem implicar uma infração de natureza civil, pode implicar ali uma infração de natureza penal. Então, nós temos que, exatamente o dever é esse, né? Enquanto que a ideia de caguetar alguém não é bem vista em determinados aspectos, especialmente ali no âmbito das relações familiares, né? O irmão que cagueta o irmão, que tipo de gente é essa? Mas aqui no âmbito do espaço público isso é necessário, justamente porque se trata de bem comum, etc., né? Não precisa de grandes reflexões a respeito disso também. Apresentação pessoal, manter a aparência profissional e a neutralidade no ambiente de trabalho. Então, tomar cuidado com o tipo de roupa que veste, né? Não precisa ser nada luxuoso, mas também não precisa ter, por exemplo, uma capa de camisetas de banda, que às vezes tem algumas imagens, né, que possam causar alguma comoção, ou, sei lá, aí com camiseta provocando no sentido de política, de religião, esse tipo de coisa, né? Então, manter uma compostura, uma ideia de consciência e de discernimento ali na atuação. É nesse sentido aqui que o Código de Ética trata. Atualização profissional, buscar o aperfeiçoamento contínuo em sua área de atuação, também uma necessidade aqui. Compartilhamento de conhecimento, que envolve disseminar as informações úteis para aprimorar o trabalho da equipe. Às vezes você sabe fazer um negócio, a equipe está passando um sufoco. Lembra que no Código de Ética também, além de você respeitar o teu coleguinha, você precisa ajudar ele nos momentos de tribulação, tá? Tem que estar ali e se puder auxiliar nesse sentido, né, a execução das atividades da equipe, a se colocar à disposição. Cumprir o cumprimento de ordens, aí uma relação de hierarquia que existe aqui, né? Então, a obediência a isso também. Colaboração com a fiscalização, facilitar as auditorias e as inspeções quando elas ocorrerem. Compromisso ético, que é aquele que você vai celebrar assim que você for tomar posse, né? E desejo que você tome posse, que você celebre esse compromisso ético o quanto antes. Respeito à diversidade de opiniões e a evitar as tretas. Aquilo não é grupo de família, guarda as tretas para o grupo. Envolve também aqui a noção do sigilo profissional. As informações que você teve acesso na condição de servidor não podem sair por aí sendo disseminadas. Eficiência no atendimento, a ideia de soluções rápidas, dinâmicas aqui para evitar atraso nos serviços, e também como parte do compromisso com a própria população que está sendo atendida. Falando em população que está sendo atendida, envolve aqui também o atendimento ao público, com a comunicação adequada para que as pessoas possam entender e ali toda a interface de interação com o usuário também dos serviços da administração, né? Organização do ambiente de trabalho, manter aqui a limpeza no local. Então, né, é claro que toda vez que você vai ocupar um espaço, eventualmente aquilo vai se sujar com o passar do tempo, mas a ideia é manter o espaço ordeiro e não conceber nada mais além do desgaste usual, ordinário ali que se ocupa, né, que ocorre quando se ocupa qualquer espaço. Uso responsável da tecnologia, seguir diretrizes de segurança no uso dos sistemas do tribunal, e aí, né, o pessoal, os estagiários normalmente fazem um monte de pesquisa por lá, não sei dos servidores, mas como eu tenho um contato maior com os estagiários ali na graduação, o pessoal às vezes vem com umas informações, peraí, de onde você tirou isso? Aí eu descubro onde ele estava usando estágio, tem uns convênios ali que ele acaba acessando, né? Então, tem que cuidar com essas informações, né? Eu falo com um sorriso no rosto porque é meio que curiosidade e até agora nada de sério me foi relatado, mas eticamente isso, claro, é um ponto de consideração aqui, tá? Segurança da informação, preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados aqui do tribunal. Vedações, coisas que não podem acontecer de forma nenhuma. Praticar ou compactuar com atos contrários à ética e ao interesse público, discriminar colegas ou qualquer pessoa no ambiente de trabalho por qualquer motivo, criar ambiente hostil, ofensivo ou praticar assédio de qualquer natureza, e aí envolve desde o assédio moral, assédio sexual e tudo mais, ser conivente com infrações ao Código de Ética, descobriu que tem alguém ali que está violando um dever, tem que reportar, né? A ideia é esse o comando.
Procrastinar ou dificultar o exercício dos direitos de terceiros, então também isso é um problema. Deixar de certificar o processo que precisa ser certificado só porque é do ex, não pode, né? Perseguir ou permitir perseguições por razões pessoais, exercer a advocacia direto ou indiretamente. Esse aqui vale até um asterisco também, né? Bem importante, não dá para advogar e atuar aqui como servidor do TRT 15, tá? Alterar ou deturpar o teor de documentos, utilizar servidores do tribunal para interesses particulares, apresentar-se embriagado ou sob efeito de substâncias ilegais no trabalho. Não dá para ir tchuco, né? Cooperar com organizações que atentem contra a dignidade humana. Então você não pode trabalhar no TRT e eventualmente financiar-se associado lá da Ku Klux Klan. Você não pode fazer uma parada dessa, né? É um exemplo extremo, mas aí você consegue gradar isso para exemplos mais próximos da nossa realidade, né? E aí perceber o que seria algo indigno nesse contexto. Ausentar-se injustificadamente do local de trabalho também não pode, divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas, atribuir a terceiros erros próprios, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, isso não pode acontecer aqui diante do Código de Ética do TRT, manter sob subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, aí é uma referência comum, né, que a gente encontra disposições assim até lá no regimento interno, que a gente chegou a ver no nosso encontro de hoje. Utilizar canais institucionais para divulgar fake news, boatos, pornografia ou propaganda de qualquer natureza, apresentar como próprias ideias ou trabalho de terceiros e solicitar, sugerir ou receber qualquer tipo de vantagem indevida, presentinhos, né, uns mimos. E aí, claro, que tem as ressalvas aqui. Então, quando que vai dar para receber um mimo, um presentinho? Presente sem valor comercial, então chegou lá com um saco de pão de queijo alguém, né, e ofereceu, não tem problema nenhum receber um pãozinho de queijo, isso aí não tem valor comercial, tá tudo bem, só está regulando a glicose, né, e pão de queijo é muito bom, então pode aceitar. Ou, eventualmente, itens de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas e que não ultrapassem o valor estipulado em portaria da presidência do TRT 15, com exceção dos advindos de autoridades estrangeiras. Então, sei lá, a OAB decidiu fazer uma iniciativa, um escritório, né, decidiu fazer uma lembrança do Dia das Mulheres e está entregando lá uma rosa para todas as servidoras. Tudo bem, aqui não viola ética isso, né? Pode ser, eventualmente, que aconteça, porque é a ideia de algo que não tem valor comercial. É diferente de você receber uma joia, por exemplo, né? E aí gera a restrição, você não pode ser beneficiado por isso. Mas, tem aqui uma caneta lá da padaria, você aceita uma caneta da padaria, né? E aí o pessoal aceita lá. Pronto, é um brinde, tá tudo certo nesse caso, não tem problema. Um calendário, para o pessoal que antigamente usava calendário, esse tipo de coisa. Retirar documentos ou bens do tribunal sem autorização, usar informações privilegiadas para benefício próprio ou de terceiros, manifestar-se em nome do tribunal sem autorização prévia. Tudo isso quebra, então, são infrações que nós concebemos aqui quanto ao Código de Ética. E aí, se der problema, quem vai analisar essas infrações é a Comissão de Ética, né? Então, nós temos aqui a comissão, ela é integrada pelo desembargador, um desembargador, não necessariamente será o presidente, né, o presidente do tribunal, mas um desembargador presidirá a comissão, um magistrado de 1º grau também e um servidor lotado em 1º grau e um servidor lotado em 2º grau. Beleza, isso aqui é escolhido pelo pleno, tá? Agora, o presidente do tribunal vai escolher um servidor, representante da assessoria de gestão estratégica, um representante da escola judicial, um servidor representante da secretaria de gestão de pessoas e, faltou edição, que vai ter erro meu, né? Vai ter mais um aqui que vai representar a Secretaria de Saúde. Então, ao todo, pessoal, serão 4 aqui e serão mais 4 aqui. Então, da forma como o Código de Ética prevê, são 8, tá? Aí teve essa atualização aqui em 2024, na portaria do Gabinete da Presidência, tá? Isso que significa GP aqui, de número 86. Então, houve atualização do Comitê de Ética, que é a nomenclatura mais recente da comissão, né, já falamos sobre isso, que houve alteração, e aí houve a ampliação, antes tinha o desembargador, que seria o coordenador do comitê, né, ou o presidente ali da Comissão de Ética na nomenclatura antiga.
E aí agora apareceram mais 2 desembargadores nessa alteração. Foi ampliada a composição do comitê. Ainda existe aqui a juíza titular da Vara do Trabalho de Pederneiras, né, que é a composição atual, e mais uma juíza substituta. Então antes era só um juiz de primeiro grau, agora tem 2. Antes era um desembargador, agora tem 3. Então, acrescentaram-se esses integrantes. Servidor de segundo grau, ok, esse já estava contemplado antes, né? Servidor de primeiro grau também estava contemplado. E aí o representante da Assessoria de Gestão Estratégica, da Escola Judicial, da Secretaria de Gestão de Pessoas e representante da Secretaria de Saúde, fechando aqueles 4 ali, olha, tá? Só para reforçar, até porque faltou uma ediçãozinha aqui, né? Esses 4 permaneceram nessa versão mais atualizada do Comitê de Ética. Além disso, aqui, ó, nós ainda temos as competências da comissão, as atribuições que ela possui, elaborar plano de trabalho, criando um sistema de informação, treinamento e avaliação de ética, dirimir dúvidas sobre a interpretação e aplicação do Código de Ética, então uma função hermenêutica aqui, né, de atribuir sentido desses dispositivos, conhecer denúncias ou representações contra servidores que envolvam atos contrários à ética, instaurar processo de ofício ou por denúncia fundamentada sobre condutas que violem normas éticas, submeter ao presidente do tribunal sugestões de aprimoramento do Código de Ética e normas complementares e apresentar relatório anual das atividades à presidência. A presidência aqui das suas atividades, né, da presidência do tribunal. Atribuições da presidência aqui do comitê ou da comissão. Comissão, versão antiga, comitê, versão atual. Iniciar a apuração de práticas contrárias ao código, coordenar as diligências necessárias, convocar e presidir as reuniões, delegar tarefas específicas aos membros da comissão e decidir casos urgentes com posterior ratificação pela comissão. Então decide, faz o ad referendo, manda para órgão colegiado. Se tiver uma infração ética, como é que funciona? Olha só o procedimento aqui, já quase nessa nossa reta final desse aulão aqui. Nós temos a instauração, se dá por ofício ou por denúncia fundamentada. Existe, claro, a preservação do contraditório e ampla defesa, somos seres civilizados, aqui é final, né, com direito de pleno acesso aos autos, e aí também a prestação de informações às unidades responsáveis pelos quadros de carreira, e aí precisa reportar isso, né, quando for necessário, que eventualmente pode ter impacto aqui na progressão também. A comunicação, nesse caso, o servidor que for denunciado pela violação ética, então ele descumpriu algum dos deveres, né, dele, então alguém caguetou. Aí começou o procedimento aqui de apuração dessa infração. Então, o servidor denunciado vai ter aqui o sigilo dos demais envolvidos e vai ser comunicado de forma imediata à instauração. Também, quem será comunicado? O presidente do tribunal, quando se tratar de servidor nomeado para cargos em comissão, e o diretor-geral, o secretário-geral do judiciário, o secretário-geral da presidência, conforme a vinculação do servidor, superior hierárquico imediato, também a ouvidoria e a comissão permanente de disciplina. Será oportunizada na sequência defesa prévia, então, instauração, comunicação imediata, todo mundo que precisa ali para ter ciência de um potencial desvio ético já está sabendo, e agora abre-se a oportunidade para o exercício da defesa prévia que se dá no prazo de 5 dias, né? Então, nesse caso, a indicação da versão dos fatos, e também das provas que se pretendem produzir, que se pretende produzir, cumprindo então as garantias aqui do contraditório e da ampla defesa, né? Destaque para o prazo de 5 dias. Também o Código de Ética fala que haverá tramitação pelo PROAD, o acesso ao sistema fica restrito às partes envolvidas, e aí na sequência tem um relatório conclusivo, que nesse relatório, né, após o encerramento da instrução, tem aqui a compreensão de que a comissão irá sugerir providências às seguintes autoridades. Então, foi feita toda a apuração e a comissão fala assim, olha, a gente ouviu o fulano, deixou ele produzir as provas dele, a gente identificou esses outros elementos, contrastou com a fundamentação da denúncia que a gente recebeu, né, com a representação que a gente recebeu, viu que alguma coisa faz sentido, mas aqui parece que há um desvio ético de verdade. E aí quem que vai ter acesso a isso, até para que possa efetivamente tomar aqui decisões que sejam mais contundentes do que aquelas possíveis à atuação da comissão? O
presidente do tribunal, diretor-geral, secretário-geral do judiciário, secretário-geral da presidência e superior hierárquico imediato, né, que eles praticamente foram comunicados, então, da existência do procedimento quando ele foi instaurado. No relatório conclusivo, a comissão tem aqui a possibilidade de, constatando indícios de ilícito penal, improbidade administrativa ou infração disciplinar, remeter os autos às autoridades competentes. Se a autoridade competente estiver fora do tribunal, for alguém estranho ao tribunal, olha só o próximo parágrafo. É a presidência que decidirá sobre a remessa a essa autoridade ou não, né, caso essa autoridade seja externa ao tribunal. E o envolvido também deverá estar ciente do teor do relatório para saber o encaminhamento. A penalidade que a comissão pode propor aqui é a censura ética. Então, pelo desvio ético em si, por essa alçada aqui de responsabilidade, existe a possibilidade de aplicação de censura ética, né? Então, como se fosse aqui uma admoestação. E aí será aplicada pelo diretor-geral ou pelo presidente do tribunal, a depender da vinculação do infrator. Então, temos essas possibilidades de considerar o caráter sancionatório da comissão, sem prejuízo de que haja apuração ali de uma infração, né, funcional, isso seja apurado num PAD, ou mesmo a responsabilização de uma improbidade, ou ali mesmo um ilícito de natureza penal. Então, essa censura não anula a responsabilização possível, eventual, nessas outras searas. Então, tinha alguém lá que estava passando informações sigilosas para um escritório de advocacia, de que de alguma forma isso era relevante, né, captação de cliente, alguma coisa do gênero, e aí, claro, uma conduta antiética. Pode configurar crime? Pode. É a comissão de ética que vai dizer se foi crime ou não? Não. Ela vai chegar e vai falar assim, olha, a gente está propondo aqui a aplicação da censura ética, e aí a responsabilidade do diretor-geral, do presidente do tribunal, de administrar essa punição. E a gente constatou que possivelmente se trata do cometimento, da perpetração aqui de uma conduta tipificada por norma penal incriminadora. Então a gente também está recomendando que haja remessa desses elementos colhidos aqui pelo trabalho da comissão do comitê, para que seja apurada a infração de natureza penal. Então caminha lá para o Ministério Público, né, enfim, para ver se ele vai dar continuidade ao processo. Esse encaminhamento depende, então, de autorização do presidente do tribunal, nesse caso, quem estiver ocupando a presidência do tribunal. E a complementação normativa, caso seja necessário, se dá aqui com base na 8.112 de 90. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado aqui por quem nos acompanhou, interagiu pelo chat. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no âmbito das aulas do Esquadrão. Uma alegria ter acompanhado vocês nesse aulão de hoje. A gente se vê na revisão, beleza? Separamos vários exercícios ali que eu tenho certeza que podem contribuir para a sua preparação. Então, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau!